Meus queridos, muita paz, sejam bem-vindos ao nosso quarto dia devocional. Vamos falar hoje sobre a importância de andar no Espírito para vencer a carne. Miguel, o que é andar no Espírito para ti? Andar na verdade. Na verdade, eu amo as respostas do Miguel, porque não muito direitas a um ponto, mas pronto. Gálatas 5,16, a palavra diz assim, Paulo dizendo aos irmãos de Gálatas, digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No início da minha conversão, uma vez fui ter uma conversa com o meu pastor e a questão era mesmo, como é que eu posso vencer os meus desejos, os meus pecados, as minhas questões da carne? Ele me abriu esse texto e disse, se você quer vencer a carne, você só tem uma ferramenta única, que é viver no Espírito. A saída para vencer a carne é viver no Espírito, não tem outra saída. Ou seja, se eu quero vencer as minhas tentações, os meus pecados, eu preciso me dedicar na prática das coisas espirituais. Eu preciso me dedicar na oração, no jejum, na meditação da palavra. Eu preciso me dedicar nos meus devocionais. Eu preciso me dedicar enquanto vou ao monte orar para me santificar. Eu preciso me dedicar em buscar a Deus com intensidade e força, com um fervor ardente. Isso me ajuda a vencer a minha carne, sabe? Funcionou de uma forma tremenda. Deu tão certo que até hoje eu estou aqui a partilhar a palavra, porque eu achava que a tentação era algo incrível, mas não era. Algo mais incrível ainda é viver no Espírito. Porque a Bíblia está a dizer, andai no Espírito. Andar no Espírito significa o quê? Caminhar conforme os princípios, procedimentos do Espírito, para que eu não cumpra a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Os desejos, os prazeres, a inclinação da minha carne, elas são vencidas a partir do momento que eu vou substituir a minha rotina pelas coisas espirituais. Porque eu sempre digo assim, vencer a carne é básico, basta andar no Espírito. Mas andar no Espírito dá trabalho, porque existe disciplina. Percebes? Educação espiritual. Exatamente. Porque você precisa ter tempo para orar, para meditar, para buscar o Senhor. É necessário ser disciplinado nas práticas espirituais. No jejum, tem que crescer nas práticas espirituais para conseguirmos vencer a nossa carne. Então, lutar, a carne não é o que você vai lá lutar. Quando Paulo diz, eu esmurro o meu corpo sujeito à escravidão, ele está dizendo assim, eu vou viver tanto no Espírito que a minha carne não tem espaço. Jesus nos discípulos falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Porque a carne não tem desejo de buscar Deus, mas o Espírito tem. É só que para que você engate nessa vida para buscar intensamente, você precisa fazer um esforço descomunal. Porque nós ainda residimos num corpo de carne que está inclinado a fazer as coisas da carne. Nós não temos um corpo espiritual, nós temos um corpo carnal que deseja coisas igualmente carnais. Percebes? Isso daqui é super importante. 3 verdades que marcam esse texto. Primeiro, quanto mais buscamos a Deus, menos espaço damos ao pecado. Então, a busca por Deus, ela vai remover, inibir o espaço que nós damos ao pecado. Por isso é que eu sempre aconselho para os novos convertidos, quando você se converte, é fácil de você buscar Deus como que se o mundo fosse acabar. É fácil você buscar Deus como que se nada mais importasse. É a fase que você tem que ser mais louco, mais radical na busca de Deus, porque assim, é nessa fase do primeiro, segundo, terceiro ano de conversão que você precisa matar em ti todas as coisas que competem contra o teu espírito para que você viva na carne. Por quê? Porque quanto mais buscamos a Deus, menos espaço nós damos para o pecado. Terceira verdade, a carne luta contra o espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. Jesus na oração do Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia. Ou seja, a alimentação, a oração precisa ser uma prática diária. Porque se a luta contra a carne é diária, a vida espiritual precisa ser diária. Não é porque eu orei hoje que não vou orar amanhã. Não é porque já orei ontem que eu já não oro. Pelo contrário, todo santo dia eu preciso me manter vigilante para que eu não peque, para que eu não erre. Porque para que eu consiga vencer a minha carne, eu preciso dar alimento para o meu espírito. Porque de forma natural, nossa carne já é alimentada. Entretenimento, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, todas as coisas que aparecem, o mundo em si foi desenhado, arquitetonicamente orquestrado, Paulo, Miguel, para que nós possamos alimentar a carne. Mas o convite do nosso Deus é, você precisa alimentar o teu espírito para que você consiga vencer os desejos da carne. Ok? Terceiro e último ponto, o Espírito Santo nos dá domínio próprio para resistir às tentações. Quando nós nos colocamos nesse lugar de oração e de busca diária e constante, sabe o que começa a nascer dentro de nós? É um fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Domínio próprio não é nada mais, nada menos do que o autocontrole, capacidade de se governar. Lembra que no culto hoje mais cedo eu falei sobre que o nosso maior inimigo, no culto hoje mais cedo, no culto de hoje. Okay. Sim, esse áudio está saindo na quinta, mas no culto de hoje, domingo, porque nós estamos gravando domingo, eu falei que a nossa carne, nós somos inimigos de nós mesmos. Eu preciso entender que a minha carne, ela se deleita para as questões carnais. Mas para que eu consiga vencer os meus desejos, eu preciso desenvolver essa graça, esse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E é no lugar de oração, e é buscando a Deus disciplinadamente que eu consigo alcançar isso.
Porque quando eu consigo ter domínio próprio, eu ganho capacidade para olhar para os meus desejos e falar: aqui nada passa. Eu filtro o que passa e filtro o que não passa. E é assim que se vence a tentação, andando no Espírito. Resumidamente, quando eu ando no Espírito, eu dou menos espaço ao pecado, eu alimento mais o meu Espírito e eu adquiro domínio próprio para vencer a minha carne. Ok? Deus em Cristo te abençoe, meu amado irmão. Tenha uma semana cheia de graça. Um dia cheio de graça.